você precisa pensar em crescer sempre. Então, quando a gente foi montar a empresa há 10 anos atrás, primeira coisa que nós definimos assim, o quanto nós investiríamos ali por quanto tempo. Tá, nós saímos, né, são 3 profissionais aqui, 2 engenheiros e um arquiteto, e a empresa ela precisa primeiro ter negócios, gerar dinheiro para depois... Então, quanto tempo a gente ia colocar dinheiro? Então, a gente se propôs o investimento inicial que a gente tinha preparado durante 6 meses. Então, colocaremos dinheiro durante 6 meses. E aí, a partir desse 6º mês, nós teríamos uma retirada, nós teríamos um salário. Por quê? Porque o dinheiro da empresa é o dinheiro da empresa e o dinheiro dos sócios era uma empresa de 3 pessoas. Então, nós éramos funcionários daquela empresa. Se a gente colocasse alguém para trabalhar ali, a gente ia ter que pagar salário para aquelas pessoas. Então, se eu estava fazendo a função de vendedor, eu tinha que receber como vendedor. O outro, que era o engenheiro que estava executando, eu teria que receber como engenheiro de execução. Pois bem, então nós definimos o que era para poder dar resultado em 6 meses, deu em 4. Então, com 4 meses, não foi o Prolabore que a gente imaginava, mas a gente começou a ter um Prolabore, e a gente fez lá no começo da empresa um plano de faturamento para 10 anos. A gente faz 10 anos o ano que vem. Ano que vem a gente completa 10 anos e o faturamento a gente atingiu esse ano. Que benção. Esse ano a gente atingiu o faturamento. 9 anos a gente atingiu o faturamento. E o que eu queria falar em relação ao crescimento, que crescer é muito dolorido. Crescer é muito dolorido, mas dói demais. A gente está tendo sucesso, graças a Deus, então saiu uma matéria na Exame agora, tem 2 semanas, 1 semana e meia mais ou menos, saiu uma matéria na Exame lá de 3 páginas, falando da gente, da MMF. E aí, assim, como a gente atingiu o faturamento, e aí eu abri uma caixinha de perguntas no Instagram, a primeira pergunta que o pessoal fez foi assim, você tá rico? Aí eu ri, achei graça, e eu falei, não tô. Por quê? Porque o crescer, quando você opta por crescer, e é o que você está falando, você tem uma série de investimentos que você planejou, que você vai ter que fazer investimento, não tem como você crescer sem investir. Você montou seu negocinho está rodando, você quer crescer. Se você tem um restaurante, você vai ter que pôr mais cadeira, você vai ter que pôr mais gente na cozinha, não tem jeito. Crescer precisa de investimento. Então, quando você cresce, a primeira coisa que você precisa fazer é investimento. Então, muitas vezes, o retorno ele não vem imediatamente. Você fatura mais, mas você tem um custo maior também. Até você diluir todo esse investimento, é aí que começa a vir o resultado. Então, a gente não pode se iludir com o número ali frio sem você estar olhando ele por dentro. Você precisa saber o quanto aumentou daquele custo, o que tem de novo, o que foi necessário para fazer. O Rodrigo falou um monte de coisa aqui. A gente teve que fazer marketing, a gente teve que contratar agência, eu tive que andar num monte de lugar, fazer um monte de viagem. Tudo isso tem custo, né? Assim como os meus sócios. Então, crescer é dolorido, por isso que você precisa se planejar. Então, quanto mais... Muitas vezes você não vai conseguir fazer a longo prazo ou a médio prazo, mas que você faça o crescimento para 1 ano, para 2 anos, porque é importante você também ter ideia do que você vai fazer para poder chegar naquele número de crescimento que é dolorido. Não dá pra gente vender sonho aqui e falar que não dói. Crescer dói demais. Não dá pra romantizar, né?